Olá, tudo bom? Glória a Deus, como é que você está? Bem? Eu espero que esteja bem, abençoado, com a graça de Deus, com o amor de Jesus, que você esteja passando um dia muito bom. Não importa os problemas que você esteja passando, que você esteja enfrentando, não importa qual seja a sua dificuldade. Se você mantiver os seus olhos em Deus, se você mantiver os seus olhos em Jesus, você vai ver que tudo é possível, a solução do seu problema é possível, porque para Deus não existe impossível. Para Deus não existe nada difícil. Basta que você esteja com os seus olhos fixos nele, fixos em Jesus, ouvindo o Espírito Santo e caminhando segundo a orientação que ele nos dá, em nome de Jesus. Seja abençoado. Você é abençoado e você é uma bênção para as pessoas que te rodeiam, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe qual é um dos maiores projetos que Deus tem? É. Sabe qual é um dos maiores projetos que estão no coração de Deus? Um dos maiores projetos que Deus tem é ele tem a vontade de ter uma família com muitos filhos, que sejam semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, para a honra de Deus Pai, para o louvor de Deus Pai. É interessante que Deus ele poderia simplesmente criar uma família para ele. Ele poderia simplesmente criar uma mãe, criar os filhos e colocá-los ali como sua família. Mas isso não seria de livre e espontânea vontade, isso não seria de livre e espontânea escolha das pessoas que ali estão, que ali estivessem, que ali quisessem estar. E é por isso que Deus, ele nos criou com o livre-arbítrio para que a gente possa escolher estar na presença de Deus, para que a gente possa escolher andar nos princípios de Deus, para que a gente possa escolher aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, pagando o preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E a partir daí, em Jesus, nós somos chamados filhos de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, nós lemos assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus criou o homem, logo depois criou a mulher. E aí Deus diz para eles: sejam férteis e multipliquem-se. Criem uma família, formem uma família. Estejam ali dispostos a ser uma família. O homem, a mulher e os seus filhos. Uma família segundo os moldes de Deus. E nessa família Deus vem habitar. Nessa família Deus vem morar, Deus vem fazer morada no trono daquela casa, daquela família, daquele lar. E ali Deus tem uma família que o louva, que o adora, que o ama como Pai amoroso. Então Deus nos enxerga como seus filhos. Através do sangue de Jesus, Deus olha para nós e nos enxerga como seus filhos. E Deus tem uma visão muito específica para a família. Os valores de família, o respeito entre o pai, a mãe e os filhos, o respeito do marido para com a esposa, o respeito da esposa para com o marido.
É interessante como Deus fala para o marido: marido, ame a sua esposa, assim como Jesus ama a igreja. E a esposa, engraçado, interessante que Deus fala assim: mulher, respeite o seu marido, seja submissa, ande na mesma missão, submissão, uma missão igual, uma missão paralela, uma missão de apoio, de auxílio. Deus nos enxerga como iguais. Nós somos todos iguais perante Deus. Não existe isso do marido ser melhor que a esposa ou da esposa ser empoderada e melhor do que o marido. Não, isso não existe. Isso não existe. Deus nos olha como sua família. Uma família bem montada, bem estruturada, uma família formada de acordo com os princípios de Deus. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículos de 6 a 9, nós lemos assim: mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Sabe, Deus ele leva muito a sério o casamento. A união entre o marido e a mulher, entenda, quando a Bíblia se refere a casamento, ela não quer dizer a cerimônia. Ela não quer dizer que você tem que ir para uma igreja fazer uma cerimônia com festa, ir para o cartório assinar um contrato, não. Tanto que não existe certidão de casamento de Adão e Eva, de Abraão e Sara. Não existe. Mas Deus leva muito a sério a questão do casamento. A questão da união entre homem e mulher. Deus leva isso muito a sério. Hoje em dia, infelizmente, na nossa sociedade, na cabeça de hoje em dia, o casamento se tornou uma coisa muito banal. Uma coisa que as pessoas acreditam que o amor acaba. As pessoas acreditam que existe incompatibilidade de gênio. E aí vem o divórcio, a separação, o sofrimento dos filhos quando eles já existem. O próprio sofrimento do casal, porque a separação nunca é fácil. Mas nós olhamos para o propósito de Deus para a família e nós vemos que o casamento ele é um exercício de ceder, um exercício de amar ao próximo como a nós mesmos. O casamento ele é um exercício diário de como nós damos o nosso braço a torcer, de como nós damos a face para uma outra bufetada. O casamento ele é um exercício diário de como nós temos que nos deixar de lado em prol do outro, para fazer o outro feliz. É um exercício diário de como nós, muitas vezes, chegamos a nos anular em prol do outro. O amor, ele não acaba, sabe por quê? Porque o amor não é um sentimento. Sentimento é a paixão é um sentimento. E a paixão ela acaba com o tempo. Quando a beleza vai embora, a paixão acaba. Quando as formas do corpo que te chamaram a atenção, elas vão acabando com o tempo, com o passar do tempo, a paixão acaba. Eu até aceito, até acredito isso. Sabe, aquele desejo ardente sexual acaba. Mas o amor ele não acaba, sabe por quê? Porque o amor é uma decisão. A gente decide diariamente amar a nossa esposa, a gente decide diariamente amar o nosso marido, a gente decide diariamente amar os nossos filhos,
incondicionalmente. Não importa aquilo que seja feito. A gente pode quebrar o pau. A gente pode brigar mesmo, sério. Mas a gente decide amar. A gente decide estar junto. Isso é uma decisão. Isso não é um sentimento. O amor, ele é um mandamento. A palavra de Deus diz: amai uns aos outros, como eu vos amei. Amai ao próximo como você ama a ti mesmo. Isso é um mandamento. Não existe condição aí. Olha, ame aquela pessoa se ela for legal com você. Não. A Bíblia não diz isso. Olha, ame a sua esposa se ela fizer tudo o que te agrada. Não, não está escrito isso na palavra de Deus. Olha, ame o seu marido se ele for um príncipe. Não. Você tem que amar se ele for um xireque mesmo. Você tem que amar se ele for um grosso, uma porta de grossura. Você decide amar. Você decide estar junto. Você decide lutar para que o diabo não destrua a sua família. Esse é o propósito de Deus para as famílias. Estarem juntas, unidas. Os filhos com os pais, o pai com a mãe, estarem juntos, unidos. E com o tempo, quando os filhos vão se casando, como é, por exemplo, o meu caso e da minha esposa, que os meus filhos já casaram, os nossos filhos já casaram, nós já temos netos e já temos até uma bisnetinha, como é o nosso caso, hoje somos só nós dois. E a gente cuida um do outro. E com a graça de Deus que permitiu que nós estivéssemos juntos até hoje, nós vamos continuar juntos até que a morte nos separe. Se Deus quiser e assim permitir. No livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, no versículo 8, nós lemos assim: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha só como Deus tem princípios espetaculares para a família. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Sabe, se você tem condições e vê alguém da sua família passando por necessidade e você não o ajuda, você não estende a mão, você está sendo pior do que um ateu, que não crê em Deus, que não tem amor no seu coração. Você está sendo pior do que uma pessoa descrente. Sabe, nós hoje vemos muita gente sem compaixão. Hoje nós vemos muitos filhos que largam os seus pais nos abrigos, nas instituições de repouso, né? Porque agora mudou o nome, não é mais asilo. São instituições de repouso. O nome ficou um pouquinho mais bonito, politicamente mais correto, para aliviar um pouco a pressão da consciência, porque muitos filhos jogam os seus pais nessas instituições e sequer vão lá visitá-los. Tem muitos que veem os seus irmãos, suas irmãs, até os seus próprios filhos passando por dificuldades e não os ajuda. Não estendem as mãos para poder ajudar. E a palavra de Deus é clara: são piores que um descrente. Nós precisamos amar os da nossa família. Não importa se eles são bons, se eles são ruins, não importa se eles nos fazem bem ou nos fazem mal, nós precisamos amar aqueles que são da nossa família. É necessário que nós estejamos olhando para a nossa família, cuidando da nossa família. Tem muita gente negligenciando a família
em prol da obra de Deus. Tem muita gente que diz que não tem tempo de ficar com os filhos, de ficar com a esposa, porque está fazendo a obra de Deus. Ah, eu preciso viajar, eu preciso ir para as missões, eu preciso levar o evangelho. Mas o primeiro ministério que Deus deu para a pessoa, que é a sua própria família, ele está perdendo. Porque ele negligencia o tempo com os filhos, negligencia o tempo com a esposa, com o esposo. Sabe, Deus ele se preocupa com cada um desses detalhes. Deus quer que nós tenhamos famílias fortes, famílias estruturadas, famílias edificadas e baseadas no amor, baseadas na rocha que é Jesus Cristo, na palavra de Deus. Famílias que sejam bem educadas, famílias que sejam bem criadas, famílias que tenham o seu alicerce na palavra do Senhor. No livro de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, nós lemos assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Essa parte, esse trecho da palavra de Deus, ele está se referindo a nós, os gentios, que escutamos a palavra de Deus e decidimos tomar a decisão de nos arrepender dos nossos pecados e entregar a nossa vida para Jesus, aceitando o seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Quando nós o aceitamos, quando nós o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o direito de nos tornar filhos de Deus. Através do sangue de Cristo, nós nos tornamos participantes da família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiro de tudo aquilo que é de Deus, juntamente com Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Nós somos transformados em filhos, enxertados na árvore que é Jesus. Nós somos adotados por Deus, que se torna nosso Abba Pai, o nosso papaizinho, o nosso Pai amoroso e maravilhoso. Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículos de 15 a 17, nós lemos assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai, Paizinho, Papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É por isso que a palavra de Deus nos diz, Jesus, ele nos fala, que no mundo nós teremos aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E quando nós passamos pelas aflições, pelos problemas, pelas tribulações desse mundo, nós temos a certeza que também vamos participar da glória de Jesus quando nós estivermos no paraíso, no céu, na eternidade com Ele. Nós vamos participar da sua glória, da sua riqueza. E é mais interessante porque nós podemos participar de tudo isso ainda aqui nesse mundo, aqui nessa vida. A palavra de Deus, ela nos diz, Jesus ele fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Abundância de todas as coisas.
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele nos olha como seus filhos. Deus, ele nos enxerga como sua família, a família de Deus, o corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. Jesus é o comandante, o nosso general. Ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre muitos. Ele é aquele que nos conduz ao Pai, nos conduz àquele que é o nosso papai amoroso, aquele que nos olha e nos ama com amor de pai, aquele que nos vê como sua família. Mais uma vez eu repito, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Esse é o maior objetivo de Deus, que nós sejamos sua família, que ele seja adorado, que ele seja amado, que ele seja louvado e engrandecido pelos seus filhos, filhos que decidiram se tornar seus filhos, filhos que decidiram aceitar a adoção de Deus por nós, filhos que decidiram aceitar o seu amor, que é tão grandioso, que entregou o seu único filho para morrer na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados. Nós somos família de Deus. E hoje, nesse dia 15 de maio, dia em que se comemora, dizem, o Dia Internacional da Família, nós queremos trazer essa palavra para que você entenda que você faz parte da família de Deus. Você pode ter sido rejeitado na sua família, você pode ter sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, você pode ter sido enviado para um orfanato, você pode ter sido, ter tido qualquer problema durante a sua vida com a sua família terrena, natural, de carne e osso. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Deus, ele te olha como um filho amado. Deus, ele te olha como um filho que merece toda a consideração, merece todo o cuidado, todo o carinho. E Deus quer tratar você como filho. Deus quer tratar você como filha. Deus, ele olha para você e quer te ter como filho, como filha na sua família. Basta que você abra as portas para Jesus, entregue a sua vida para Ele, aceite o sacrifício que Ele fez na cruz por você, receba Jesus como Senhor e Salvador, e aí você vai ser chamado filho de Deus, filha de Deus, para a honra e glória do Pai. Que esse dia seja abençoado todas as famílias sobre a terra, todas as famílias do Brasil, todas as famílias, principalmente nesse dia do Rio Grande do Sul, as famílias que estão precisando de bênçãos, de misericórdia, de consolo, muitas delas enlutadas porque perderam os seus entes queridos. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre essas famílias hoje, sobre todas as famílias da terra, e que cada vez mais nós possamos, através da pregação da palavra de Deus, recuperar os princípios e as maravilhas da família que Deus planejou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Mostre para o YouTube que esse canal tem um conteúdo relevante, tem um conteúdo bacana, que vale a pena enviar essas palavras, esses vídeos para todos os lugares, distribuir para todos os lugares em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Trabalhe para o Senhor, nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em todos os lugares, para todas as pessoas que você conhece. Seja uma bênção pregando a palavra de Deus.
Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Aonde quer que você esteja, na empresa, no trabalho, na escola, na faculdade, seja uma bênção. Leve a palavra de Deus, proclame a palavra de Deus, cuide daqueles que são da sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Abreijos para você e até o próximo vídeo.